Pitaco no Herege apresenta Escatologia Bíblica com o pastor Antônio Fábio. A paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou o pastor Antônio Fábio e estamos de volta com mais uma videoaula. Estaremos aqui abordando, para a glória de Deus, mais uma parte da nossa matéria Escatologia Bíblica. Queridos, queremos neste momento falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu peço a vocês desculpa pelo fato de nós termos que fazer um vídeo um pouco mais longo, pois é necessário que eu seja bem preciso na minha palavra, na minha fala, e acima de tudo que você me compreenda, para que não haja, portanto, confusão na maneira de você me entender ou na maneira em que eu venha te informar a palavra de Deus, amém? Queridos irmãos e amigos, o arrebatamento da igreja. Queridos, será quando Jesus Cristo e os santos anjos vier por meio do rapto levar o seu povo para a eternidade. Arrebatamento quer dizer tirar com força, com extrema rapidez. E será um fenômeno tão rápido. Paulo diz que é como um piscar de olho. Quer dizer, o arrebatamento é rápido, diferente da parousia, da manifestação pública de Jesus Cristo, conforme veremos no decurso do nosso estudo. Nesse evento, meus queridos, participarão os santos ressuscitados e os vivos na ocasião, que serão transformados dos seus corpos corruptíveis para um corpo incorruptível, isto é, do corpo com a presença da natureza pecaminosa, para um corpo sem a presença do pecado, um corpo ressurreto segundo o corpo de Cristo hoje. E assim sendo, querido, todos os que passarem por essa transformação e pela ressurreição serão transladados para o céu por Jesus Cristo para viver eternamente com Deus. O arrebatamento exatamente terá lugar nos céus, nas nuvens. Vamos ler, portanto, alguns versículos da Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Corpo transformado. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos também, queridos, ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14 ao 16. Diz a palavra de Deus. O que está escrito aqui?
Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, isto é, que estão mortos, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo o ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Deus é poderoso e a sua salvação está garantida. Meu querido irmão, a vinda de Jesus para o arrebatamento, ela é entendida por duas fases neste desfecho glorioso de nosso Senhor. Há duas fases que estamos dizendo são distintas na vinda de Jesus Cristo. A primeira fase e a segunda fase. Você precisa ter bastante atenção para você não se confundir quando se tratar desses dois adventos totalmente diferentes um do outro. Pois bem, na primeira fase da vinda de Jesus Cristo, será o arrebatamento, meus irmãos, da igreja. A igreja que espera velando. Será o rapto. E será como um fechar e abrir de olhos, conforme nós vimos há pouco instante. Nesse evento, o mundo não tomará conhecimento. No momento do acontecimento, ninguém saberá. Será oculto e de todos os habitantes da terra. Ele virá para os seus na primeira fase. O arrebatamento, meus irmãos, marcará o início do chamado Dia de Cristo. E esse dia está relacionado com a igreja. E esse dia se estenderá do arrebatamento da igreja até a revelação de Cristo em glória, que se dará aproximadamente 7 anos depois do rapto da igreja. Na carta de Paulo aos 1 Coríntios, ele diz, lá no capítulo 1 e o versículo de número 8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia. Preste atenção na ênfase que estamos falando aqui, no dia, tá? No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 1, também Paulo diz, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. No livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, Paulo também diz, tendo por certo isto, mesmo que aquele que nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Ainda temos uma referência bíblica. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8,
Paulo diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. A tua salvação, irmão, está garantida. Por isso é importante que nós possamos entender este dia do Senhor. Então, meus irmãos, vamos então aqui trazer mais uma ênfase sobre o dia do Senhor. Na carta de Paulo, na epístola aos 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 2, o apóstolo São Paulo faz a seguinte declaração: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Paulo faz aqui mais uma ênfase, uma declaração sobre o dia de Cristo. Meus amados irmãos e amigos, a tradução correta desse texto é Dia do Senhor, com letras maiúsculas. Senhor em maiúscula, indicando Jeová. Isto conforme o estabelecimento internacionalmente aceito pelos editores da Bíblia. Senhor também é igual a Adonai. Portanto, esse dia do Senhor abrange o mesmo período da vinda de Jesus com relação às nações gentílicas e Israel. Interessante que esse dia tem tudo a ver com julgamento. E a igreja não tem necessidade de sofrer grandes juízos de Deus que estão preditos para este mundo. Por isso, meus queridos irmãos, antes da grande tribulação, nós acreditamos que a igreja de Jesus Cristo será arrebatada. O mesmo Senhor que morreu ali na cruz do Calvário, o mesmo que fez promessas de salvação, ele virá e esta igreja subirá ao encontro do Senhor antes da grande tribulação, que é chamada também na Bíblia de ira futura. E a igreja não tem parte no dia da ira de Deus, da ira do Cordeiro. O Cordeiro é o noivo da igreja. Em São Mateus, no capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Esta ira está relacionada com Israel, que rejeitou o seu Messias, e com as nações em geral. Pois bem, meus irmãos, a segunda fase da vinda de Jesus Cristo é diferente da primeira. Por quê? Porque na primeira é oculta, rápida, somente os salvos subirão. Na segunda fase será a revelação pessoal de Jesus Cristo. E é interessante que esse acontecimento tem relação
com Israel e com as demais nações do mundo sobrevivente naquela época. É importante se dizer que a população do mundo estará bastante reduzida, dado aos cataclismas registrados no Apocalipse, os ais, as trombetas, todos aqueles acontecimentos terríveis que virão sobre a terra, dizimará uma boa parte da população mundial e também do povo de Israel. Pois bem, no livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo 9, o profeta disse: E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações. Veja, procurarei destruir todas as nações. Queridos, ainda no livro de Zacarias, no capítulo 14, versículo 16, o profeta diz: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então, você está vendo aqui sublinhado essa expressão de todos os que restarem naquele dia. E Israel, como eu disse a vocês, estará bastante dizimado por ocasião da segunda fase da vinda do Senhor Jesus Cristo. E olha que só restará da comunidade, da nação de Israel, os remanescentes. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 50 e o versículo 20, assim Jeremias escreveu: Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque eu perdoarei os remanescentes que eu deixar. Então, até aqui, nós aprendemos sobre o arrebatamento da igreja, que ocorrerá em duas fases. A primeira fase será oculta, será o rapto. Somente os cristãos, esperando com alegria, ouvirão a voz do noivo e subirão ao encontro de Jesus nos ares, que nós vamos falar há pouco. E na segunda fase, 7 anos depois, será a parousia, a revelação pública, devagar, quando ele tocará o solo. Então fica entendido aqui a diferença entre as duas fases da vinda de Jesus Cristo. Pois bem, o arrebatamento da igreja e o que ocorrerá nos céus. Meus amados irmãos, conforme já frisei, é importante que se repita para a gente memorizar, para a gente aprender. O arrebatamento da igreja, portanto, é um mistério. E sendo assim, o arrebatamento, esse fenômeno, só será plenamente compreendido quando ocorrer. Nós não podemos aqui colocar em palavras um acontecimento inédito entre os seres humanos. Por isso Paulo, o próprio apóstolo São Paulo, classifica pela inspiração divina que este evento é um mistério. E sendo um mistério, é herege aqueles que tentam datar
o dia em que Jesus Cristo retornará a esta terra para arrebatar a sua igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 51, já falamos: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. Será um momento glorioso, não é, meus irmãos? E aqui, queridos, é interessante que o arrebatamento da igreja é o evento inicial de uma série de acontecimentos que abrangerá a igreja, Israel e as nações do mundo. A igreja, porque ela será arrebatada. Nos céus ocorrerá algo interessante. Nos céus, meu querido, 3 coisas, pelo menos, são ditas que ocorrerão nessa ocasião. Nos céus ouvir-se-á o brado de Jesus, possivelmente relacionado à igreja. Nos céus ouvir-se-á a voz do arcanjo, relacionado a Israel, e também a trombeta de Deus, relacionado às demais nações. Meus irmãos, quando nós lemos em Mateus capítulo 24, e o versículo 31, que diz: e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. Que maravilha, hein? De uma a outra extremidade dos céus. Aqui está relacionando com os judeus, para congregá-los muito depois do rapto da igreja e antes da revelação pública de Cristo, que virá para implantar o julgamento das nações vivas na época. Entre os judeus, uma das finalidades das trombetas, todos nós sabemos que era congregar o povo, congregar para vários objetivos da nação, para a guerra, para uma reunião solene no culto judaico e assim por diante. Então, nós temos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Assim sendo, meus irmãos, os mortos em Cristo, todos os mortos em Jesus Cristo ressuscitarão. Jesus trará consigo os fiéis que estavam com ele, e estes se unirão aos seus corpos, já ressuscitados e glorificados. Os crentes vivos, os fiéis vivos, na ocasião, serão transformados e glorificados, e então todos seguirão com Cristo para o céu. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Seguindo este grande evento, os crentes serão, portanto, levados às nuvens. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 e 17, diz a palavra: seremos arrebatados
juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Esse acontecimento será o rapto, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Irmãos amados, somente os fiéis ouvirão a voz do Senhor. Glória a Deus. Tanto mortos como vivos. Porém, os atos preliminares do arrebatamento da igreja têm maior alcance do que nós pensamos, imaginamos, escrevemos, apontamos, pregamos, etc. Pois são coisas profundas, coisas do coração do Eterno, coisas celestiais que a mente humana não é capaz de conhecer nos seus mínimos detalhes. A trombeta mencionada em Apocalipse 11 e o versículo de número 15, nada tem a ver, é bom que se diga isto aqui, nada tem a ver com a mencionada no arrebatamento da igreja. Em Apocalipse, no capítulo 11, verso 15, João escreveu: "E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre." Veja que aqui está relacionada a um reino externo, teocrático, palpável na terra. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, 51 e 52, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Esta aqui está relacionada ao arrebatamento. Antes da grande tribulação, será o momento do rapto da igreja do Senhor. No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, glória ao Senhor. Meus irmãos queridos, entendemos aqui, portanto, que no arrebatamento, Jesus não virá à terra, isto é, ao solo. O mundo não tomará conhecimento do fato, como muitos estão ensinando, baseando seus ensinos em sentimentos neopentecostais. O mundo saberá depois, quando notar a ausência, a falta, o desaparecimento de milhões de cristãos por todo este universo. O arrebatamento será secreto, será reservado somente para os que são de Jesus Cristo. Se você ainda não o aceitou, eu o convido a fazer isto agora. Vamos prosseguir? Então, o arrebatamento da igreja
E o que ocorrerá nos ares? Oh, maravilha! Aleluia! Querida igreja, povo de Deus, amado irmão, nos ares, Jesus virá até as nuvens, ficará nas nuvens. Seus pés não tocarão o solo dessa vez, como acontecerá mais tarde, quando ele se revelar publicamente e descer sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se abrirá, e o remanescente israelita escapará. O encontro ocorrerá de Jesus com a sua igreja para nunca mais haver separação. E esse encontro é justamente nas nuvens do céu. Os anjos, os ceifeiros, virão até a terra, os mortos em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados em um corpo incorruptível e então entrarão na eternidade para sempre. Então, meus amados irmãos, o arrebatamento da igreja e o que ocorrerá na terra. Meus queridos irmãos, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, isto é, os justos, bem como a transformação dos vivos justos, ocorrerá na terra. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, na terra procederá esse duplo milagre maravilhoso: ressurreição e transformação dos justos, dos que se converteram a Jesus Cristo enquanto ouviram a pregação do Evangelho da graça de Deus. Queridos irmãos, esse duplo milagre é chamado na Bíblia de a redenção do corpo. Em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 23, o apóstolo São Paulo escreveu: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a redenção, isto é, a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse termo redenção é justamente esse processo de ressurreição e transformação do corpo corruptível para o corpo incorruptível. A ressurreição, meus irmãos, dos justos, o que temos no arrebatamento da igreja, conforme diz o apóstolo São Paulo, é uma continuação da primeira ressurreição, já iniciada por Jesus Cristo. Paulo diz que Cristo é as primícias. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 26, diz a palavra de Deus: mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Que glória nos será, né, meus irmãos? É interessante que a conclusão
da ressurreição está mencionado lá em Apocalipse. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está o final da ressurreição dos justos. Jesus Cristo foi as primícias. Depois nós, os que estivermos em Cristo no momento do arrebatamento, e o chamado rabisco da colheita, no final da grande tribulação, provavelmente, para ingressar no reino milenial de Cristo. Mas iremos falar na próxima aula sobre a ressurreição dos justos e dos injustos, em um único vídeo, para que a gente possa entender melhor este fenômeno glorioso. Queridos irmãos, é importante também que se note aqui o termo ordem em 1 Coríntios 15 e versículo 23. Vamos ver o versículo? Queridos irmãos, no original indica fileira, grupo, turma, como em uma formatura de militares, ou em uma escola, quando todos se reúnem por ordem para entrar na sala, para cantar o hino nacional, para fazer qualquer apresentação cívica. A vinda de Jesus, a ressurreição, será da mesma maneira. Todos dentro de um programa celestial estabelecido por Deus. E glória ao Senhor, Jesus Cristo, as primícias, já ressuscitou. Meus amados, vamos, portanto, na próxima aula falar sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Amém? Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Não deixe de conferir o próximo conteúdo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.